Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmar Peluso da Gerente de Pasto e hoje eu vou falar para vocês aqui sobre os pilares da gestão de pastagens, mais especificamente do primeiro pilar, do planejamento forrageiro. São 4 pilares para a gente manejar bem os pastos, para ter os pastos nas mãos e reduzir os riscos que acontecem com toda essa variação climática que tem tido nos últimos anos, né? Primeiro pilar, justamente o planejamento forrageiro e estratégico. O segundo, treinamento e capacitação da equipe e dos gestores em manejo de pastagens, nos bons conceitos de manejo do pastejo. O terceiro pilar, monitoramento das pastagens, monitoramento sistemático a cada 30, 40, no máximo 60 dias das pastagens, né? A roça é monitorada, né? O coxo no confinamento é monitorado. E o pasto, que é o principal insumo da pecuária, né? O principal insumo da fazenda, se a gente parar para pensar que uma formação de pasto bem feita aí vai custar 3, 4 mil reais por hectare, e muitas vezes um capataz está tocando 4, 5, 6 milhões na mão dele, é o principal insumo da pecuária. E a gente não monitora, isso aí está delargado, está no subjetivismo, né? Então, monitoramento das pastagens faz total diferença para executar, fazer acontecer o que foi planejado inicialmente. E por fim, né, ter números do que aconteceu no pasto, ter números da produtividade, o que cada talhão produziu na média da safra, o que cada talhão, o que cada pasto produziu por trimestre, o que ele produziu no pico de águas, como que ele se desempenhou na seca com relação à chuva que aconteceu, como foi a distribuição de chuva, de temperatura durante aquela safra, né? Fazer um fechamento para entender o histórico da safra e trazer informações e um conhecimento único que vai possibilitar um próximo planejamento ainda mais assertivo, né? Porque você tem dados e informações da sua fazenda, de cada pasto da sua fazenda. Não é uma equação que foi desenvolvida lá em Campo Grande, na Embrapa, foi desenvolvida em São Paulo, em Brasília ou em Maringá na universidade. Foi algo que aconteceu na sua fazenda, naquela safra, com a chuva, com o manejo que aconteceu na sua fazenda. Então, é uma informação muito potente, né? A gente fala assim, sair do subjetivismo, né? O lavorista ele tem uma série de informações para tomar decisão, para escolher a cultivar que ele vai plantar no próximo ano, o nível de adubação e tecnologia que ele vai utilizar. Por quê? Basicamente, quem colhe a produção dele é a colheitadeira e ela vai entregar informações o que cada talhão produziu. Mas quem colhe a produção nossa, né, a produção do pecuarista, é o boi. E ele não vai passar um extrato do tanto que ele comeu, a composição do que ele comeu ali por mês ou por dia. Então a gente precisa ter outros números, outras métricas, entender o que está acontecendo lá nas pastagens para poder tomar decisões e ajustar o manejo. Então, o monitoramento de pastagem é fundamental e o que a gente precisa para monitorar são números e esses números a gente consegue utilizar para fazer um fechamento e esse fechamento vai trazer um conhecimento maior ainda para a gente fazer um segundo planejamento ainda mais assertivo, tá? Então, o que é o planejamento forrageiro? Basicamente, a gente precisa equilibrar a balança, dois lados de uma balança. De um lado, a capacidade de suporte dos pastos, né, da fazenda, ou seja, quanto de gado a fazenda suporta mês a mês durante a safra e qual a demanda de pasto que o meu rebanho vai ter. Para isso, o primeiro pilar aqui, o primeiro lado da balança da capacidade de suporte, é onde ela é identificada num diagnóstico, você levanta uma série de informações e o técnico vai estimar essa capacidade mês a mês para o futuro, né, dos próximos 12 meses, dos próximos 18 meses da safra, entendendo quantas UAs a fazenda vai suportar pasto por pasto e no somatório quantas UAs a fazenda vai suportar como um todo mês a mês. Então você tem um lado da balança. Do outro lado, a gente evolui o rebanho, pega o rebanho que a fazenda tem, evolui em cima dos índices que a fazenda tem, projetando nascimentos, compra, ganho de peso, mortes, abates e vendas, né? Então toda essa dinâmica de rebanho que ela flutua durante o ano para entender quantas UAs ou qual que é a demanda de pasto mês a mês e aí eu contrasto essas duas linhas. Quando eu contrasto as duas linhas, a gente consegue identificar se eu tenho um potepô, tá com uma sobra nas águas, qual que é o tamanho dessa sobra? É uma sobra que está ajustada, que a gente considera uma sobra de 10, 15%, uma sobra ajustada para as águas, beleza? Ou não, é uma sobra em excesso, estou com 30, 35% de sobra nas águas. Quer dizer, eu tenho um potencial de aumentar minha lotação. Mas se eu aumentar minha lotação, aí começam as estratégias quando eu contrasto, né? Se eu aumento a lotação nas águas, eu vou reduzir essa sobra de 70 para 80, de 30 para 15%, eu vou usar de 70 para 85% do meu potencial de águas. Qual que é o meu impacto na seca? A estratégia de seca que eu tenho é suficiente? Ou eu vou ter que ampliar essa estratégia de seca? O que eu vou fazer para ampliar? É possível? Quanto vai custar? Onde que eu vou plantar
algo para fazer um feno, fazer uma silagem, entendeu? Então, o planejamento forrageiro, quando a gente contrasta essas duas linhas, a gente quer tirar o embaçamento do para-brisa e enxergar com nitidez lá no futuro. Enxergar como que a fazenda vai estar de pasto e rebanho daqui 12 meses. Para tomar decisão, vai faltar pasto lá na seca? Eu já sei isso 12 meses antes, 18 meses antes. Eu vou me preparar, então eu vou formar aqui uma área para eu fazer silagem, por exemplo, que eu vou fazer resgate, eu vou fazer confinamento. Quantos hectares? Vai vir daí. Vai ser o quê? Vai ser uma silagem de capim, vai ser de sorgo, vai ser de milho, vai ser de cana. Tudo é definido na hora do planejamento forrageiro estratégico. E aí você vai definindo as outras estratégias, o protocolo nutricional do rebanho, se vai adubar ou não vai adubar pasto, se vai fazer limpeza de pasto, onde que vai adubar, quanto que vai custar, se precisa dividir pasto, se precisa melhorar a água, que muitas vezes, pessoal, são mais quilômetros de cerca e litros d'água do que quilos de adubo, né? Você consegue colher o pasto que a fazenda já tem. Tudo isso é uma visão que o planejamento traz. A gente pega e olha a fazenda com binóculo, olha lá para frente. Então a gente antecipa o que vai acontecer e busca o melhor caminho. Sempre lembrando que o planejamento, ele é uma trilha, ele não pode ser um trilho, certo? Por isso que o monitoramento é importante. Com o desenvolver da safra, você já tem o planejamento, vai gerar um manual para você, o que você tem que fazer, as ações, as janelas de ações, preparo de solo, plantio, tratos culturais e tudo mais, própria divisão, né, posicionamento de água. Ele tem esse manual, mas o monitoramento traz o que está acontecendo na safra, né? A gente pega essa safra agora, demorou a chover no centro-oeste, então os ajustes precisam ser feitos. O planejamento é uma trilha, não pode ser um trilho. Às vezes você estava planejado uma nutrição X, você precisa usar um pouquinho mais para reduzir o consumo de pasto, para manter o desempenho para o animal sair. Às vezes você precisa antecipar um confinamento, às vezes você precisa retardar a soltura dos animais no resgate, tá bom? Então o planejamento vai trazer essa visão e o monitoramento vai fazer o ajuste fino ali dentro da safra, ok? Um abraço.